Salve pessoal do sexto ano, beleza? Professor Lucas aqui. Vamos retomar então a nossa aula de semana passada, que falávamos sobre a questão da urbanização e tudo mais. Vamos falar sobre um pouquinho sobre as hierarquias e sobre as redes urbanas agora. Então vamos retomar e vamos lembrar o que é hierarquia. Por exemplo, a hierarquia dentro do colégio é o professor André, que é o diretor, depois tem os coordenadores, que é o professor Lucas e a professora Kelly, depois vem os professores, o professor Lucas, que tem a subordinação da professora Kelly, que é a coordenadora, professor Ivan, professor Alcides, professora Jacinta, professor Marcelo, professora Serlei, enfim. Isso é hierarquia, tá? Dentro da casa de vocês também existe a hierarquia. O pai de vocês, a mãe, depois vem vocês e tudo mais. Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos estudar isso. O que é hierarquia? Atualmente, as cidades interligam-se através dos sistemas de transporte e de comunicação, formando assim as redes urbanas. Vamos lá. Como que eu vou para Quatro Pontes? Geralmente eu vou para Quatro Pontes de carro ou de ônibus. Se eu vou de carro, eu passo por um sistema de transporte. Que sistema de transporte é esse? Primeiro é o carro, e o carro anda sobre o asfalto. O asfalto que nós chamamos, dentro da cidade, nós chamamos de rua ou de avenida. O asfalto fora, que liga uma cidade a outra, nós estamos chamando de rodovia. Então, do portal de Marechal Cândido Rondon até o portal de Quatro Pontes, da entrada de Quatro Pontes, nós estamos passando por uma rodovia. Essa rodovia interliga duas cidades. Então, a partir disso, nós estamos formando uma rede urbana, uma comunicação entre uma cidade e outra. E, ao mesmo tempo, uma rede urbana também pode ser através dos meios de comunicação, como, por exemplo, o celular, que é a internet, as redes sociais, a televisão. Então, um exemplo de televisão, por exemplo, aconteceu um nascimento de trigêmeos em Quatro Pontes. Eles vão noticiar. Vai a televisão até lá e noticia. Todo mundo fica sabendo. Ou seja, nós estamos sabendo através de uma cidade estar ligada à outra, através da comunicação. Nas redes urbanas, algumas cidades são mais importantes do que outras. Vamos falar um pouquinho sobre medicina, então. Vamos falar sobre médico. Médico que cuida vamos pensar uma especialidade aí, da perna, né? Dos ossos, nós chamamos de ortopedista. Em Quatro Pontes não tem ortopedista. Eu preciso vir até Marechal Cândido Rondon para procurar um ortopedista, porque eu quebrei a perna. Chegou em Marechal Cândido Rondon, o ortopedista vai dizer, olha, a cirurgia do senhor é muito complicada. Existe um especialista lá em Curitiba que faz esse tipo de cirurgia nesse lugar específico que o senhor quebrou. Então, eu saio de Marechal Cândido Rondon e vou até Curitiba fazer essa cirurgia. Chego lá, o médico faz essa cirurgia. Então vamos falar um pouquinho disso. Vocês já viram a importância? Curitiba, nesse caso, tem mais importância do que Marechal Cândido Rondon, e Marechal Cândido Rondon tem mais importância do que Quatro Pontes. Então aí está algum exemplo disso já. Isso realmente é a importância. É o que chamamos de hierarquia urbana, ou seja, quando uma cidade ela é mais importante do que a outra. Olhem aí nessa imagem que eu estou mostrando para vocês a relação entre as cidades em uma rede urbana. Olhem lá o esquema clássico. Metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Olhem o esquema atual que é metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Então vamos lá. Vamos para o esquema atual, que é o esquema que nós seguimos hoje em dia, que é o mais atualizado, que é o mais importante para nós estendermos aqui. Vamos deixar o esquema clássico de lado. Metrópole nacional. Na metrópole nacional, coloquem aí São Paulo, a cidade de São Paulo. Coloquem como metrópole regional, coloquem ali a metrópole mais perto, coloquem Londrina e Maringá. Depois, em centro regional, vocês coloquem Cascavel. Na cidade local, vocês colocam Marechal Cândido Rondon e na vila, vocês colocam, por exemplo, Curvado.
que é um distrito que é uma vila de Marechal Cândido Rondon. Então, pessoal, eu quebrei a perna e moro em Marechal Cândido Rondon. No esquema clássico, eu iria de Marechal Cândido Rondon para o centro regional, que seria Cascavel. Depois eu iria para uma metrópole regional, que eu iria para Maringá. E depois metrópole nacional, que eu iria para São Paulo. No esquema atual, eu já saio de Marechal Cândido Rondon e posso ir direto para São Paulo fazer essa cirurgia. Uma vez eu dependia do quê? Um passo de cada vez, até chegar em São Paulo. Então, eu procurava um médico em Cascavel, depois procurava um médico em Maringá, depois procurava um médico em São Paulo. Agora, desde fazer esse esquema clássico, eu procuro o médico diretamente em São Paulo, ou eu vou diretamente para Londrina, não preciso passar por Cascavel. Por isso, nós chamamos isso de esquema atual da hierarquia urbana. Se vocês observarem na imagem ao lado, essas hierarquias, essas metrópoles, essas cidades grandes, vão surgindo também áreas de conurbação. O que é uma área de conurbação? Olhem ali, antes de conurbação, essa imagem aqui, ó, a imagem que fica à esquerda. Município A, município B, município C e município D. Estão vendo que tem a mancha urbana? Então, ali nessas 4 cidades, nesses 4 municípios, eu tenho as cidades. Nenhuma cidade se encontra com a outra. Com o passar do tempo, todas essas cidades foram crescendo. Chegou um determinado momento que a cidade do município A, do município B, do município C e do município D se encontraram e formaram apenas um único lugar. Eu não consigo mais distinguir onde acaba o município D e começa o município A, por exemplo. Então, toda essa região aí é uma região que nós chamamos de área conurbada. Ou seja, quando eu vou para Curitiba, eu passo por São José dos Pinhais, de repente eu estou dentro da cidade de Curitiba. São 2 cidades que uma está ligada à outra e eu não sei onde acaba uma e começa a outra. Dentro disso, olhem aí a área da região metropolitana do Rio de Janeiro. Olhem esse exemplo. Aí eu tenho todo o estado do Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro. Tá vendo que está tudo ligado, tudo conurbado? Olhem ali, Duque de Caxias está ligado com Belford Roxo, que está ligado com São João do Meriti, que está ligado com Nilópolis, que está ligado com Rio de Janeiro. Niterói e Rio de Janeiro, eles estão ligados, porém existe uma ponte, que é a ponte Rio-Niterói aí. Ou seja, tudo ligado. Niterói com São Gonçalo e Itaboraí. Ou seja, tudo isso é uma região conurbada, uma região que nós chamamos de região metropolitana. Ou seja, o que é uma região metropolitana? É quando várias cidades pequenas se unem próximos a uma cidade grande, como é, por exemplo, o Rio de Janeiro. E dentro de uma região metropolitana, eu tenho o encontro de 2 regiões metropolitanas que eu chamo de megalópole. Olhem aí a megalópole nos Estados Unidos. Onde está? Em rosa, eu tenho megalópolis. Olhem a megalópole de São Diego, lá em São Francisco. Estão vendo? Olhem lá, por exemplo, a megalópole que existe em Boston e Washington. Tudo interligado, várias metrópoles conectadas uma com a outra. E, além de tudo, eu tenho as cidades globais lá no ano de 2012. Então vamos entender o que é cidade global e o que é uma megacidade. Megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma megacidade, pois tem 12 milhões de habitantes. E, ao mesmo tempo, uma cidade global é uma cidade que tem importância no mundo todo. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, se eu preciso fazer uma negociação com a cidade de Frankfurt, por exemplo, na Alemanha, eu vou até São Paulo, encontro uma empresa que faz essa negociação diretamente. Ou seja, São Paulo é uma cidade que está ligada diretamente com as principais cidades globais de todo o planeta Terra. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso, tá? Nós nos encontramos na próxima semana. Um abraço, fiquem todos bem.